Galerinha, começando aqui de novo, para quem pediu estrutura de if e else, né? Tô trazendo para vocês aqui a estrutura de decisão. Eu já criei um arquivo aqui do meu Visual Studio Code. Se você não tem instalado, que nem na primeira aula, como é que faz diretamente para o Visual Studio Code para a gente testar, assiste a primeira aula lá atrás antes e depois volta cá, tá bom? Agora, se vocês vão fazer pelo Replit, é só copiar praticamente o código e parar um tempinho antes, entende o que eu estou falando e depois vai fazendo junto comigo, tá bom? Não tentem fazer enquanto eu falo, porque aí vocês vão estar prestando atenção no que vocês estão digitando e não 100% no que eu estou falando. Então, o ideal é vocês esperem eu falar um pouquinho, pausem o vídeo, façam um pouquinho, mas sempre prestando atenção no que eu estou falando, mais do que o que vocês estão digitando. Bom, porque ao digitar vocês desfocam aqui a atenção e acabam, sabe, não concretizando totalmente aí para vocês a informação. Então, aqui nós vamos iniciar com a estrutura do PHP, tá? Iniciei com a estrutura do PHP, eu vou fechar essa telinha aqui, porque depois é o nosso executador. A ideia aqui é a gente criar um programinha que fale para mim se eu posso entrar ou não numa, vamos dar um exemplo, uma balada. Então, para ir dar uma balada, a gente tem que ter 18 anos, né? Então, a gente já sabe que uma variável que vai ter envolvida aqui é a idade, certo? Qual que é a estrutura do if? E o que é o if, afinal de contas? O if é uma estrutura de decisão. É se um ponto do meu código vai para um lado ou vai para outro, tá bom? E ele é conhecido como estrutura de blocos. O que é blocos? É que vai estar dentro de um bloquinho assim, ó. Então, tudo que acontecer vai estar dentro deste bloco. E o if, quando ele executa alguma coisa dentro daquele bloco, aquele bloco só existe dentro daquele espaço. As variáveis criadas dentro dele, o conteúdo, vai ficar atrelado naquele espaço. Ou seja, ele não vai existir aqui no nosso todo, ele vai existir dentro daquele bloco, ok? Falando isso, a gente vai falar do if, né? Que o if é o se, e esse se a gente fala se alguma coisa acontecer, então aqui dentro fica uma condição, e aqui fica o código a ser executado quando verdadeira a condição. Se você quiser a negação, você vai ter que usar o símbolo de negação, tá bom? Então, para deixar isso aqui como um comentário pra gente, né? A gente vai colocar aqui o nosso comentário. Deixa eu fechar o comentário aqui ao fim, tá? Pronto. Opa, opa. É, pronto. Agora eu vou dar aqui. Então, tá aqui. Código a ser executado quando for verdadeira. E aqui dentro a gente vai deixar a condição também aqui entre comentário, que não vai atrapalhar em nada o nosso código aqui, tá bom? Só pra gente saber que aqui dentro fica a condição. Ele tá dando um errinho, deixa eu ler. Sintaxe, ele esperar fechamento, tá certo. Deixa eu... Ele não vai aceitar um comentário aqui dentro, então vamos tirar nem com barra baixa. No barra baixa comentário inteiro, então eu vou colocar aqui em cima dele, tá bom? Condição, assim, ó. Pronto. Ah, não, ele tá esperando a condição mesmo. Então posso deixar aqui dentro, depois eu movo, tá bom? Então, qual é a nossa condição? É que a idade, né, seja maior que 18, certo? Pra gente entrar. Só que a gente sabe que no PHP as variáveis tem o cifrão, correto? E que ele tem que ser maior que 18, e quando ele for maior que 18, eu vou escrever que ele pode entrar. Você tem a idade como variável aqui, né? Aparecer. Você pode entrar, ok? Agora a gente fez aqui, só que um detalhezinho aqui, né? Vamos lá. A gente não criou uma idade, então quando eu vou executar, ele não vai saber do que, faltou ponto e vírgula aqui, ele não vai saber do que eu estou falando, porque não tem uma idade criada. Então o que eu falo para vocês quando vocês criarem um problema desse, é simular uma entrada de idade aqui. Então nós vamos criar uma idade 5 anos para a pessoa, certo? E eu vou executar e não aconteceu nada. Por quê? Porque ele não cumpriu o critério da idade. Certo? E aí, professor, e agora o que eu faço? Se eu não cumprir esse critério, o que que eu vou fazer? Eu vou escrever um texto aqui embaixo, ele vai estar fora, porque aí qualquer coisa vai entrar, certo? Se eu escrever aqui eco, você não tem idade, se eu escrever esse eco, você não tem idade de executar, ele vai executar até mesmo quando cumprir a condição dentro do if aqui. Então, será que isso, aqui ó, você não tem idade. Eu dei um Ctrl J para abrir o terminal, tá? Será que é isso que a gente quer? Não, a gente não quer isso. A gente quer que, se ele tiver idade, apareça esse texto. E se não tiver, apareça outro. Esse se não é caracterizado pelo else, tá bom? E ele tem o seu bloco aqui. E por que que o else não tem condição aqui, igual o if? Porque o else é tudo aquilo que não cumprir dentro do if. Se o if não te atende, o else tem que te atender, ok? E a gente vai colocar esse código aqui dentro. E como eu falei, é uma estrutura de blocos. Ou seja, o que está aqui dentro dessa chave aqui
e aliás a gente coloca até o código aqui indentado, para a pessoa identificar, mas não altera nada no nosso código, tá? Só para ela identificar que esse é um bloco. A gente está dentro de um bloco, tá bom? Então ele anda uma casinha para frente aí, indentando certinho. Para quem você não faz o código só para você ou só para a máquina, você faz o código para quem está de fora também. E agora quando eu executar, vou dar um Ctrl J para subir aqui para vocês verem. Você está escrito que você não tem idade, que a pessoa realmente não tem. Vou mudar a idade para 19. Vou executar. E você tem 19, você pode entrar. Eu esqueci de falar aqui de idade. Você tem 19 de idade. Você pode entrar, tá bom? Só um... E agora falta um negocinho bem simples, tá? E se a pessoa tiver 18, exatamente, porque 18 não é maior que 18. E aí? Ela não vai poder entrar, mas não é assim que funciona. As pessoas com 18 anos também podem entrar. Então não só maiores que 18, mas também são as pessoas que têm 18. Aqui tem duas maneiras de escrever. Eu poderia escrever se a pessoa tem 18 ou... Deixa eu achar o pipezinho aqui que eu não lembro onde tá. E eu vou demorar um pouquinho para achar o pipe aqui. Então a gente vai encerrar por aqui até eu achar o sinalzinho de pipe no teclado. O pipe é aqueles dois pauzinhos para cima, tá bom? E como eu tô com o meu teclado no modelo americano, eu tenho que olhar aqui onde fica esse sinalzinho aí. Então, por hoje aqui a gente para e a gente já volta na próxima com o sinal prontinho. Deu 5, 6 minutinhos, então ainda tem coisinha pra vocês verem aí.